Olá, comerciário, comerciária, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da NET, 8 da Vivo Fibra e 22 da Megabit. Hoje nós vamos falar sobre o mercado para pessoas com deficiência. E para falar sobre esse assunto está conosco aqui a Marli dos Santos. Ela que é conselheira do Sindicato Nacional dos Aposentados de São Paulo e diretora da Associação dos Funcionários do Santander. E também coordena o Coletivo Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência da CUT. Olá Marli, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por você reservar um tempinho na sua agenda aí, que imagino que nessa temporada está bem corrida, para vir conversar aqui com os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Que isso, é um prazer. Muito obrigado. E conosco aqui também outra mulher guerreira, outra mulher de luta, a Kelly Domingues, ela que é da Secretaria de Políticas Sociais da CUT e diretora do Secor. Tudo bem, Kelly? Tudo, Jefferson. Bom dia. Fazia tempo que você não vinha nos visitar aqui, né? Um pouquinho. Tá corrido lá a CUT? Tá corrido, bastante. Tá certo. É uma temporada de muita luta para a defesa dos direitos dos trabalhadores. Marli, fala um pouquinho aí sobre a sua trajetória, como é que você caiu nesse mundo sindical e de luta para a pessoa com deficiência? Bem, eu trabalhava numa empresa ligada ao Banespa e meu sindicato era diferente, era de outro movimento. Não era dos bancários? Não, e nem da CUT. Mas eu vivia no sindicato dos bancários, eu deixava meu sindicato para lá e vivia nos bancários. Aí eu fui aprendendo a lutar, a brigar pelos meus direitos, né? Porque eu tenho direito como qualquer outro trabalhador. Sim. Eu trabalho, então eu tenho mesmos direitos que os outros. Daí eu fui gostando da coisa. Daí eu tive um AVC, me aposentei e fui para o sindicato da CUT. Consegui me livrar do outro. Daí eu comecei a frequentar o coletivo tal, e a gostar de brigar pelas pessoas com deficiência. E assim eu cheguei aqui. É uma luta muito bacana, mas assim, é curioso que você já tinha conquistado o seu espaço no mercado de trabalho, já estava atuando para partir, assim, você é uma guerreira, mas assim, uma raridade também, porque a trajetória em geral das pessoas com deficiência é mais difícil, né? Sim, muito mais difícil. Eu falo que eu ganhei na loteria, por ter conseguido um emprego na época que não tinha lei de cotas, não tinha nada, isso lá em 87. Eu conquistei o espaço, trabalhei na mesma empresa até me aposentar, e eu era tida como a briguenta, porque eu vivia contestando tudo. E o legal é que meus colegas de trabalho, minha chefia, gostava disso em mim e não me via como deficiente. Então eu fui conquistando devagarzinho. E como é que você se tornou coordenadora do coletivo estadual? Como é que foi esse processo? Bom, eu confesso que eu tinha um pouco de medo, porque eu já vinha acompanhando tal, mas eu falava assim, eu não tenho capacidade, eu não sou capaz de ficar à frente do coletivo. Daí, com muita conversa com os amigos, tal, com o Zé Roberto, o coordenador nacional, tal, esse ano teve um encontro na Praia Grande, daí eu fui escolhida, eu e a Letícia fomos escolhidas para estar à frente. Ainda não deu para fazer muita coisa, porque a gente está numa época de eleição. Sim, é tudo mais tumultuado, né? Sim, mas nós fizemos na sexta-feira a Letícia em Piracicaba fez uma passeata do dia de luta da pessoa com deficiência. Nós aqui em São Paulo e Osasco, nós fizemos falas para o pessoal, distribuímos panfletos. Foi bem legal.
Aliás, lembrar, né, o dia da pessoa com deficiência é dia 21 de setembro, né, Kelly? Isso, e 21 de setembro, Dia Nacional de Luta. Nacional de Luta, de pessoas com deficiência. Essa foi uma atividade que foi distribuição de folhetos ali no Calçadão. A gente fez aqui no Calçadão de Osasco, em São Paulo, na Patriarca, né, onde a gente participou também. Teve em Piracicaba, São Bernardo, né, Marli? Teve bastante local. Foi bastante legal e muito bem aceito. Agora, é um barato que essa coisa da conscientização, ela surgiu, a gente fala lei de cota, que você mencionou, né? Mas essa lei de cota é um artigo na lei da Previdência Social, né? Surgiu toda uma luta em torno desse artigo, a lei 8.213, se não me engano, né? O que determina esse artigo, Marli? Determina a quantidade de funcionários para ter pessoas com deficiência. A cada 100 funcionários, 100 ou mais funcionários, tem que ter 1%. Eu acho que é isso, né? Sim, de 2% a 5%. 2%. Aí vai subindo até 1.000 funcionários. Isso mesmo. Mas eu acho que é uma lei que não pegou, infelizmente. Porque as pessoas, os grandes empresários, né, eles olham a pessoa com deficiência como se fosse incapaz. Então ele fala assim, poxa, eu vou fazer rampa aqui, um banheiro aqui para cadeirante, um banheiro maior. Para quê? Para ter um que não faz nada aqui? E não é verdade, né? Porque se você fizer a rampa, fizer uma adequação no espaço para ter deficientes trabalhando, você vai ter bons e maus funcionários, como todos. Porque tem deficientes também que são péssimos funcionários, não trabalham. Assim como tem pessoas sem deficiência que também são péssimos funcionários também, né? Também, então, a gente tem que lutar para essa lei pegar, vamos dizer assim. Porque, infelizmente, muitas pessoas com deficiência não conseguem emprego. Por quê? A empresa quer um cadeirante que ande, um cego que enxergue, um surdo que ouça. E não é assim. A gente falava um pouco antes de começar o ao vivo aqui nas câmeras, né? Osasco tem uma experiência, principalmente no segmento metalúrgico, de bastante sucesso na inclusão de pessoas com deficiência, né? E a gente ouve histórias desde sempre, né, a respeito desse trabalho, de empresas que estão muito felizes com o desempenho, né, que acertaram exatamente, né, ao contratar pessoas com deficiência, ganharam em eficiência, ganharam em foco, né, ganharam em trabalho social, né, porque o retorno vem no diálogo com a sociedade, no bem-estar, né, da sociedade, mas a maioria das empresas ainda precisa acordar para esse fenômeno. Ainda precisa. Né? E acho que a multa não funciona, porque nos bancos, por exemplo, eu sei de grandes bancos que estão pagando multas altíssimas e não contratam deficientes. Eu acho que é um trabalho assim, de conscientização mesmo, que a gente tem que continuar fazendo e mudar alguma coisa na lei para dar um choque, para ver se acorda. A conscientização é fundamental, Sim. né? Principalmente, e quando contratam, deixa isolado, né, Maria? Sim, esse é o maior problema, porque eu conheço muitos deficientes que são jornalistas, são advogados, têm faculdade, têm doutorado, tudo, e estão trabalhando em bancos na retaguarda. Ficam lá numa salinha lá dentro mexendo com papel. Isso é muito triste, porque para o deficiente estudar já não é fácil. Já tem problema com transporte, a escola às vezes não é adaptada e tal. Então, para ele estudar, ter um diploma na mão, ser um bom advogado, ser um bom jornalista, ou seja lá o que for, foi difícil para ele até lá. E chega lá, não arruma emprego. Aí, o emprego que arruma é
num banco, no supermercado, uma coisa assim, na retaguarda, para não aparecer para o público. Mas é uma prática cultural das próprias famílias. Foi difícil começar a fazer as famílias se conscientizarem de que eram pessoas normais, que podiam, né, que não precisavam ficar escondidas. As próprias famílias faziam isso, né? Aliás, ainda fazem, né? Muitas famílias fazem. Em São Paulo, eu fui do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência há um tempo. E lá nós tínhamos muito caso de mães com maltrato com os filhos com deficiência que mantinham escondido. Então a gente tinha que ir lá, levar a polícia, o conselho tutelar, tudo para brigar. Então, se hoje ainda tem, imagina há 30 anos atrás. Pois é. Agora, nós estamos vivendo um momento difícil do país, um momento de intolerância, de retorno de preconceitos, com risco de piorar ainda, né, nos próximos dias. Tomara que o povo brasileiro saiba... Hashtag ele não, né? Tomara que o povo brasileiro saiba escolher com muito cuidado, né, nos próximos dias aí. Agora, diante além da intolerância do preconceito que parece estar aflorando novamente, esse governo que aí assumiu, o governo golpista do Michel Temer, provocou efeitos também nos direitos da pessoa com deficiência? Nossa, demais, porque ele mexeu com tudo. Por exemplo, na lei de terceirização, se terceirizar o serviço já é ruim para todos, para o deficiente ele não vai conseguir mais emprego, porque ninguém vai querer contratar. Ele está tirando direitos de órtese e prótese. No geral... Aqueles benefícios de... Sim, as conquistas que nós tivemos durante o governo do Lula e da Dilma, ele está tirando tudo. Porque, por exemplo, essa cadeira de rodas, eu adquiri no SUS. Eu fui no SUS, um laudo médico, passei pelo médico e tal, e ganhei essa cadeira, vamos dizer assim. Antes não tinha. Agora estão correndo o risco de perder, todos perderem. Então, ele está mexendo com o serviço da pessoa com deficiência, com a vida dela útil, de ir e vir, está mexendo com tudo. Esse governo, assim, é um atraso geral para a vida, principalmente do deficiente no Brasil. Agora, a trajetória de retirada de direitos é incrível, né, Kelly? A gente, a cada programa aqui, reforça, traz especialistas, traz comentaristas, traz juristas, sindicalistas, até empresários aqui que já vieram confirmar essa retirada de direitos dos trabalhadores aí. Nossa, ainda mais que nem ela falou, terceirização, trabalho intermitente, vai acabar, não vai ter jeito, já vai acabar. Aquele velho ditado quando falavam assim, o 13º vai acabar, não vai ter, e realmente, não precisa nem sair, já está acabando, com o a pessoa vai trabalhar. O negociado sobre o legislado, aí a corda tende a quebrar no lado mais fraco, que não é o lado que tem o dinheiro, né, que faz, não é o lado pagante. Né? Você vê mesmo pelas pessoas que trabalham no famoso motorista particular que eles falam nesses aplicativos, eles falam, não, eu trabalho a hora que eu quero, tudo, só que eles não estão vendo que eles não têm benefício nenhum, não tem nada, se Deus o livre acontece qualquer coisa, ficam desamparados. Aliás, tem a gente vai fugir um pouquinho do assunto, mas tem uma luta mundial aí, né? Alguns países estão começando a colocar alguns limites dos aplicativos, né? Discutir limites, porque de fato, no longo prazo, já tem especialistas dizendo que essa conta não fecha para o trabalhador, né? É completamente desamparado. Então, o aplicativo é uma novidade, o transporte e tudo mais, mas devagar, né? Devagar com a dor aí, porque assim, tem que ter alguma garantia. E não é o Brasil que está discutindo isso, é um país como a Inglaterra, alguns países da Europa, né?
começando a discutir isso. Eu estava falando, quando eu entrei na CUT, eu estava conversando com os meninos. Quando a gente fala pessoas com deficiência, a gente pensa assim, quando nasce e tal, né? E não é. Não, muita gente. Nossa, teve muita, igual a Letícia, que também é uma das coordenadoras, ela sofreu acidente. Vítima do trabalho, às vezes, né? E deixa eu te falar, e as empresas, elas estão fabricando os seus próprios deficientes. Sim. E o que acontece? Eles estão querendo, eles colocam os próprios trabalhadores como cota na própria empresa, que não pode estar acontecendo. E tem que estar denunciando. Pois é, eu tenho uma dúvida de como é que estão, a Marli deve conhecer isso, as ações regressivas, né, que deveriam fazer com que as empresas ressarcissem o INSS das pessoas com deficiência que elas próprias geram, né? Isso não tem acontecido, né, em momento algum. Não tem. Elas, como a Kelly disse, né, elas estão usando essas pessoas com deficiência para preencher cota. Preencher cota e acabou. Muitos que a gente fica sabendo, que falam para a gente, muitos vêm procurar a gente denuncia, a gente vai no Ministério do Trabalho, faz todo uma coisa, mas muitos a gente não sabe, porque eles conseguiram um emprego, então ficam quietinhos, não estão nem aí, porque eles falam, se eu estou aqui eu estou ganhando pouco, mas estou ganhando. Porque, infelizmente, muitos deficientes não lutam pelos seus direitos. E as pessoas falam, em geral, o brasileiro tem uma tendência a ser contra a cota, seja de qualquer tipo, né? Mas a cota, né, prevista na Previdência, na Lei da Previdência, na Lei de Cotas, é de 2% a 5%. E as estatísticas do IBGE falam num contingente, dependendo da estatística, de um contingente de 11% a 14% de pessoas com deficiência, algumas mais. Esse 2% do mercado de trabalho não conseguiria atingir os 14%, né, de pessoas com deficiência. Mas ver como é que é desigual e como é que é essa coisa do preconceito, por que é importante essa cota para atingir uma igualdade ali de espaço? Porque tem gente que fala, vai entrar a trabalhar por cotas, isso eu sou contra. Mas não é contra, não. Enquanto a gente não tiver uma sociedade mais inclusiva... Que entenda sem a necessidade da cota, né, da obrigatoriedade da lei, né? Que entenda sem a cota, ótimo. Eu também sou contra nesse caso. Mas, infelizmente, a sociedade com cotas já não está indo. Agora, você comentou uma coisa importante, a questão das barreiras, desde da escola, né, até o trabalho em si. Essa questão das barreiras ainda impede, ainda causa muito prejuízo para você? Causa, nossa. Por exemplo, no bairro onde eu moro, que eu moro lá desde que eu nasci, em São Paulo, para mim chegar da minha casa até o ponto de ônibus, eu utilizo a rua, porque calçada é impossível. Tem calçadas que são retas, dá para andar, só que não tem rampa para descer e subir. Para ir até o sindicato fica na Praça da Sé. Aí eu desço lá na Praça da Sé. A barreira começa dentro do metrô já, né? Porque de vez em quando o elevador está quebrado. Aí tem que ficar esperando alguém vir para ajudar. Porque cadeira automática tem que vir 3 funcionários. Quer dizer, eu perco um tempo incrível quando eu vou só de esperar. Vem funcionário, vem um, não, precisa mais 2. Aí chego lá fora, daí começa a andar lá, tá faltando pedra. Na rua direita, principalmente, é um terror andar. Porque eu ando desviando assim, né? Como eu já conheço, para mim, tudo bem, eu passo, ainda tiro sarro. Falo que eu faço rali todo dia. Mas eu já vi muitos cadeirantes caindo. Porque a rodinha da cadeira, se ela enrosca num buraquinho... Pode virar, né? Já foi para o chão. E assim é em todos os locais. A Avenida Paulista está muito bonita, tá, lá dá para andar. Oscar Freire também. Mas isso é que fizeram
para inglês ver, porque para arrumar o resto não arrumaram. Tem escolas que tem adaptação dentro, bonita, legal, só que não dá para chegar. Não tem rampa, não consegue chegar. Quer dizer, é uma coisa que eu não entendo. Eles gastam dinheiro para não fazer nada. Isso é uma coisa assim, bastante cultural mesmo, porque o empresário hoje fala, mas eu não quero adaptar a empresa, ou muitas vezes o poder público não adapta, né, os seus equipamentos, as escolas, por exemplo, quando na verdade você construir já adaptado sai muito mais barato, aliás não tem impacto nenhum no custo final da obra, né? Basicamente uma questão cultural. É cultural mesmo, é coisa assim que se for ver mesmo, colocar na ponta do lápis, acaba saindo até mais barato. Se fizer adaptado, tudo para entrar, legal, mas... Agora, e como é que você vê as políticas, Marli, as políticas hoje de proteção da pessoa com deficiência? Nós ainda estamos distantes de uma realidade de busca pela igualdade? Olha, nós estávamos avançando bastante até o Temeroso assumir. Quando Michel Temer assumiu e começou a tirar direitos ou a brecar direitos, a gente estava com muito medo disso. A gente está tentando explicar para as pessoas que não é só com deficiente, é com todos. Ele está tirando direitos de todo mundo. Então, o deficiente perde mais ainda. Eu estou muito preocupada com essa eleição, porque se um ganha, a gente volta para 1050. E 50. Se outro ganha, a gente não tem o que fazer. Eu estou muito preocupada, porque está tirando direitos de todo mundo, não só trabalhistas, direitos civis, direitos que eu tenho de me expressar livremente, de cantar na rua, de protestar contra alguma coisa na rua. Se um ganhar, eu perco. É borrachada. Engraçado que para a ditadura, vamos falar assim, no tempo da ditadura, deficiente não tinha nenhum preconceito, eles não tinham, batiam em deficiente também. Eu falo, poxa... Mesmo que não tivesse motivo. Não tivesse motivo, pá! Eu falo, poxa, por que tem preconceito hoje e não tinha antes? Tá meio difícil. Tempos difíceis, né? Agora, em relação às atividades aí do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, tem mais ações programadas? Tem mais alguma atividade, Kelly? O Marli, Kelly? Não, a gente está fazendo agora, cada um no seu local de trabalho, né? Uhum. Falando das leis, falando da eleição, assim. Agora, dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E daí sim nós queremos, né, Kelly? Isso. Fazer uma atividade grande. Uma atividade grande, juntar todo mundo. Fazer um grande debate, aí, um grande evento para conscientizar. E às vezes precisa conscientizar de coisas tão pequenas. Aí eu falo, as pessoas até hoje têm uma confusão com termos, pessoa com necessidade especial, pessoa com... Não, gente, não é necessidade especial, portador de deficiência, pessoa com deficiência, né? Eles têm medo de falar, né? Parece uma coisa assim, né, um tabu, falar, não, gente, vai ter que chamar como eles se dizem representados, né? Sim. De vez em quando a gente vê autoridades ainda usando essa expressão, as pessoas não entenderam nada, né, Kelly? Não entenderam. Ou tem dó, né? É assim, eles falam assim, não quero dó, eu quero que vocês me respeitem como pessoa, assim, não quero que tenha dó, pena, nada, né? Isso eu aprendi com eles mesmo, né, Marli? A gente, se tiver dó, a gente já dá bronca, não tem que ter dó, tem que me respeitar.
Só isso, tá bom. Mas eu ainda fico impressionado com esse debate. Né? Há um tempo atrás, eu aprendi que pessoa com deficiência, né? Depois de uma série de discussões e tal, para definir o termo correto. Né? Sim, porque portador é quem porta alguma coisa. Se eu portar deficiência, quer dizer que eu posso esquecer, né? Em algum momento pode deixar ele em casa, né? Posso deixar lá e sair sem. Necessidades especiais, a minha é falta de dinheiro. Não é a deficiência. Não é só a sua, não, viu? Não é, Kelly? Marli, e assim, quem quer conhecer mais o trabalho do coletivo, quem quer entrar em contato com você, como é que é o caminho aí para participar dessa luta, para participar das ações do coletivo? O caminho é procurar o coletivo na CUT São Paulo, né, Kelly? Isso. Na página da CUT São Paulo tem o nosso link lá e pode me procurar nas redes sociais. Eu sou bem presente nas redes sociais, porque eu sou uma... Você é postadora profissional ali do... Né? Até de noite eu estou postando coisa Facebook, lá. Twitter, Instagram, tudo. Procura lá, a Marli Santos vai encontrar você lá. Vai me encontrar lá. E, Kelly, para aproveitar um pouquinho a presença da Kelly aqui, como é que vai o trabalho lá de políticas sociais na CUT, Kelly? Eu sei que vocês estavam focados aqui na eleição exitosa, né, do SECOR, que foi um sucesso, né? Foi, até agradecer aos comerciários, a gente passou agradecendo também na sexta-feira a eleição, mas foi muito bem, graças a Deus. E lá na CUT está bem corrido, ainda mais agora na eleição, porque a gente precisa eleger nossos candidatos, né, até para continuar nosso trabalho. É importante deixar claro para os trabalhadores que estão nos assistindo, que não é a CUT apoiando os candidatos, né? Os diretores, né? Sim, estão, né, empenhados pessoalmente. Em particular, né? Isso. A mesma coisa, o SECOR também não tem um candidato, mas os diretores têm os seus Cada candidatos. Tem seu né? candidato. E assim, todos, em geral, alinhados com os interesses da classe trabalhadora, que é importante, né? Porque a gente descobriu com esse congresso, que lá atrás a gente alertou, era o mais conservador desde 1964, como faz falta ter representantes dos trabalhadores lá defendendo os interesses dos trabalhadores no Congresso, na Assembleia Legislativa, né, Kelly? Porque eles votam as leis lá e sem se preocupar com os trabalhadores. Não, é só vocês puxar no Google lá, tem vários que não votaram. Tem duas aqui, tem em Barueri, aqui em Osasco, deputadas que não votaram a favor ao trabalhador. E a gente tem que estar verificando isso, porque para tirar direito é com eles mesmos. Pois é, então a gente tem que fazer isso. Daí a importância de se dedicar aí a eleger companheiros e companheiras que de fato representem os interesses dos trabalhadores. Os patrões descobriram isso bem antes, né? Já trabalharam desde cedo para isso, né, Kelly? Eles trabalharam mesmo, desse jeito. E como é que está lá o trabalho na Secretaria de Políticas Sociais? Qual é o papel da Secretaria, Kelly? A gente não teve esse papo ainda aqui. Não teve, né? Então, além de eu trabalhar com pessoas com deficiência, eu trabalho com o coletivo LGBT também, que é muito legal, muito bom, a gente trabalha, é maravilhoso. E aí a gente temos também o coletivo, faz atividades e a gente tem. Aí quem quiser participar está no nosso site. Os coletivos adoram dar serviço para ela, porque ela faz bem feito. Olha só, então um elogio ao vivo aqui, né? Falando Bom, gente, infelizmente o nosso programa está chegando aí ao final. Gostaria de agradecer aqui a Marli dos Santos. Obrigado, Marli, por reservar um espacinho na agenda aí para vir falar com os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado a Kelly, que fazia tempo não vinha nos visitar aqui. É um prazer ter a Kelly aqui, falando a respeito do trabalho na CUT, falando aí a respeito desse trabalho bonito que ela faz em políticas sociais lá na CUT. A Kelly que é uma cria aqui, né? A nossa soldada gestada aqui no SECOR em Osasco, né? Aqui nos bastidores nos acompanha também o nosso diretor de comunicação, Arruda, né? Arruda está sempre aí atento, acompanhando as ações de comunicação, divulgação aí do SECOR. E eu gostaria de agradecer você que nos assistiu até aqui. Não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato em www.secor.org.br os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você no próximo programa. Até lá!